no vídeo de hoje vamos aprender a como calcular a nossa mão de obra de forma que a gente tenha noção de todos os nossos gastos e também aprender a calcular o nosso lucro de serviço. Então, seja bem-vindo aqui no canal, me chamo Jefferson e aqui a gente fala sobre segurança eletrônica, redes e telecomunicação. Bem, tenho visto bastante profissional da área com dúvida de quanto e como cobrar por seu serviço. A pessoa não sabe se deve cobrar por hora trabalhada, se deve cobrar por ponto ou se deve basear o preço do seu serviço no preço dos outros parceiros da área. Bem, a verdade é que você pode sim utilizar essas formas anteriores para cobrar o seu serviço. Afinal de contas, é você que decide a melhor forma de trabalhar. É importante que você tenha lucro e que você também tenha uma boa noção do tanto que você terá que investir para estar executando esse serviço. Essas informações você precisa ter para calcular sua mão de obra. Bem, hoje vou mostrar a forma que eu utilizo para cobrar os meus serviços. E esse modelo ajuda bastante quem está começando agora ou para quem tem no máximo até 2 auxiliares, tá bom? Antes de começar a explicar como que a gente faz o cálculo da mão de obra, eu quero deixar 2 recadinhos aqui rapidinho. O primeiro, que os valores que eu vou estar utilizando aqui são valores de exemplo, tá? E não deve ser seguido como uma regra, tá bom? E o segundo recado que eu quero dar é para você valorizar mais o seu serviço, tá? Afinal de contas, você investiu tempo em dinheiro para ter o conhecimento que você tem hoje, né? Então, recado dado, vamos para a nossa precificação. Bem, eu estou usando essa planilha aqui que eu montei para me auxiliar e conseguir fazer os cálculos mais rápidos, tá? Se você quiser ter uma planilha dessa também, eu tô deixando o link fixado aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Eu separei meio que em passos aqui para você entender melhor como que a gente calcula a nossa mão de obra. Agora eu tô usando aqui a planilha, dá para você fazer aí no caderno tranquilamente, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo para a gente calcular a nossa mão de obra é a gente definir o nosso salário, né? Quanto que a gente vai querer receber ali de prolabore. E se você tiver um auxiliar, definir também o valor que você pagaria para esse seu auxiliar, tá bom? Então, vou colocar aqui o meu salário, tá? Gente, lembrando que os valores que eu colocar aqui são apenas valores de exemplo. Você vai definir o tanto que você quer ganhar na sua empresa, beleza? Como salário, eu vou estar colocando aqui para mim algo em torno de 3.500. Depois disso, eu preciso definir quantos dias eu quero trabalhar no mês. Então, eu optei por trabalhar de segunda a sexta-feira, que dá em torno de 22 dias no mês. Então, 22 dias. Beleza, feito isso, eu preciso saber quanto que vale um dia meu de serviço. Para saber esse resultado, então eu vou pegar o meu salário e eu vou dividir ele pela quantidade de dias trabalhados. O resultado é o valor de um dia meu. Se você cobra por hora, então você ainda vai dividir esse valor de um dia seu por hora trabalhada, tá? Então, se você trabalha 8 horas num dia, você vai pegar o valor do seu dia e dividir pelas 8 horas, tá? No meu caso, eu sempre reservo meio que o dia, né? Então, uma visita técnica minha, eu coloco como um dia trabalhado, mesmo que leve menos tempo, tá? Pois eu já passo esse valor para o cliente, porque se acontecer algum atraso ou algo do tipo, ele já tem o dia todo reservado para isso, tá? Então, um dia meu trabalhado é R$ 159,09. Beleza? Até aqui? Então tá bom. A gente tem que guardar esses valores, tá? Por isso que a planilha ajuda bastante, ela deixa bem mais claro aqui pra gente. Agora eu vou fazer o mesmo com o meu ajudante, tá? Então, assim, se você tem um ajudante, né? Você paga um valor mensal, você vai colocar aqui o valor. Ou então, se você chama esporadicamente, né? Chama de tempos em tempos alguém para te auxiliar no serviço, eu acho bacana você calcular aqui, já para você ter definido já quanto que você vai pagar para ele. Então, vamos supor que eu vou colocar um valor aqui de ajudante para alguém que está aprendendo agora, né? A pessoa vai trabalhar comigo, mas ela está aprendendo. Então, vou colocar um valor aqui. E ela também vai trabalhar os mesmos 22 dias. Então, aqui eu já sei que o dia do meu ajudante é de R$ 63,64. Se eu for usar um ajudante, eu vou colocar mais para frente o dia dele, tá? Senão, eu não preciso pôr. Beleza até aqui? Lembrando, tá? Se ficar alguma dúvida,
deixa aí nos comentários, tá bom? Então, beleza, passo número 1, já defini aqui o meu salário e o salário do meu ajudante. Passo número 2 é a gente colocar os nossos gastos com custos fixos e variáveis da empresa. O que é os custos fixos e variáveis? Uma conta de luz, uma conta de água, aluguel, são gastos operacionais que a gente já tem durante o nosso dia, só da empresa está funcionando. No caso da planilha, ele está aqui embaixo. Vou te explicar como que você calcula tudo isso. Então, primeira coisa, a gente vai listar todos os gastos que a nossa empresa tem. Se a sua empresa é na sua residência, então eu gosto de estar dividindo o valor, tá? Então, assim, eu gasto, vamos supor, R$50 de água. Então, 25 é gasto meu, pessoal, né? Isso vai sair do meu salário. E a outra parte vai sair da empresa. Então, vamos lá. Eu já vou colocar o valor aqui, já meio que dividido, tá bom? Então, gasto com água, R$25. Outros aqui na planilha, tá? Nesse caso da planilha, eu coloquei mais para você poder colocar o seu imposto do MEI, né? Ou algum outro tipo de gasto que você tem todo mês e não tem aqui, tá bom? Então, se você tiver outro gasto, você põe aqui em outros, tá? Bem, feito isso, a gente precisa saber quanto que vai ser o nosso gasto no dia, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores e eu vou dividir pelos dias trabalhados. No meu caso, 22 dias, que são os dias que eu trabalho, né? Então, o valor, neste meu caso, seria de R$ 35,23. Ou seja, sem fazer nada, eu já tenho um custo já de R$ 35,23, tá bom? O passo número 3 agora é a gente calcular os gastos que a gente tem de transporte. Então, por exemplo, se eu vou de carro até o meu cliente, eu tenho um custo com combustível, custo com pedágio, no meu caso que é daqui de São Paulo, custo com estacionamento. E esses custos é um custo de operação que a gente tem que estar calculando. Senão, quando a gente for passar o valor da nossa mão de obra para o cliente, a gente não colocar essas coisas, a gente pode acabar tomando um prejuízo. E se o serviço for levar vários dias, o prejuízo pode ser bem grande. Então, aqui na parte que eu coloquei meu veículo na planilha, eu vou estar colocando os valores que eu gasto, né, de combustível e tudo mais. O valor da gasolina. Coloquei aqui o valor da gasolina, mas etanol, enfim, é o que você vai usar de combustível, tá? Eu vou pegar aqui como base, mais ou menos, os R$4,50, tá? Uma dica, se você for calcular o combustível, sempre coloca um pouquinho a mais do que você realmente paga, tá? Por quê? Já aconteceu comigo de pegar um serviço longo, em torno de 20 dias, e no meio disso teve um reajuste do combustível. Eu tinha calculado o valor que estava pagando atual, né? E aí depois que teve o reajuste, eu não ia ter como recalcular isso e passar para o meu cliente. Então, hoje, já jogo um pouquinho a mais. Esse daqui é o valor do litro do combustível, né? E agora, eu preciso também ter uma noção de quanto que o meu carro faz com 1 litro. No meu caso, o meu carro, ele faz 7 quilômetros com 1 litro. E agora, para mim saber quanto que eu gasto por quilômetro rodado, eu vou fazer assim, eu vou pegar o valor do litro e eu vou dividir pela média do meu carro. Então, aqui no meu caso, o meu carro, a cada quilômetro que eu rodo, eu gasto em torno de 64 centavos, tá bom? Beleza, gente. Então, eu já sei quanto que eu gasto por quilômetro rodado e agora eu preciso saber quanto que eu vou gastar para ir e voltar desse meu cliente. Então, para fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do quilômetro rodado e eu vou multiplicar pela distância de ida e volta do meu cliente, tá? Aqui na planilha, eu só preciso pôr a distância de ida, que ele já dobra né? Calculando a volta, né? Imaginando que o caminho tem a mesma distância, tá? Aqui na minha planilha, eu coloquei um gasto de óleo, né? Seria mais ou menos como se fosse o gasto do carro, né? Eu coloquei aqui como óleo, tá? Então, calculando esses gastos de combustível, para mim ir e voltar no meu cliente, referente a um dia, eu gastaria, então, R$ 28,11, tá? Então, ir e voltar
esse seria meu gasto. Além do mais, eu teria que calcular aqui, né, os gastos de pedágio, estacionamento. Aqui, dependendo da rodovia que você vai pegar, a gente tem um pedágio, né? Então, geralmente, quando eu estou voltando de São Paulo para minha residência, eu gasto cerca de R$ 6,80 de pedágio. E, bem, aqui em São Paulo, a gente ou vai parar o carro num lugar que é zona azul, ou tem que parar o carro no estacionamento. E a média da diária do estacionamento é em torno de uns R$ 30, tá? Então eu vou colocar aqui. Então eu já sei aqui já, ó. Vamos lá, os meus gastos de transporte, tá? Então só de combustível eu gasto R$ 28,11. E só de estacionamento e pedágio eu gasto R$ 36,80. Guarde esses valores, tá, gente? Então, feito todo esse levantamento referente a um dia de serviço, agora eu quero saber o tanto que eu vou ter que investir no total, né? Então, se é um serviço que vai levar 3 dias, aqui na planilha, basta eu vir aqui, ó, na mão de obra, colocar a quantidade de dias trabalhados, dou Enter e pronto. A planilha já calcula tudo para mim. Mas se você não está utilizando a planilha, está fazendo isso aí no caderninho, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os seus gastos referente a um dia, né, de serviço, e depois você vai somar tudo isso e multiplicar pela quantidade de dias trabalhados. Então, no meu caso aqui, ó, são 3 dias trabalhados. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dia, o dia do meu ajudante. Eu vou pegar também os gastos que eu vou ter de combustível, o gasto que eu vou ter de pedágio, estacionamento e os meus gastos fixos e variáveis, que são os gastos que a minha empresa tem só dela estar funcionando, tá bom? Então, eu vou somar tudo isso e eu vou multiplicar pela quantidade de dias que eu vou estar executando esse serviço. Nesse exemplo, eu coloquei 3 dias. Então, vou pegar todo esse valor, multiplicar por 3. O que me deu, né, um valor gasto aqui, ó, não pensa como gasto, tá? Pensa como um valor investido de R$ 772,90. Então, gente, só para mim estar executando esse serviço, conseguindo estar aí tirando o meu dia, né, o dia do meu ajudante, então já seria um gasto de 772, tá? Porém, nós somos uma empresa e toda empresa tem que ter lucro. Afinal de contas, é com o lucro, né, que a gente vai conseguir reinvestir na nossa empresa, vai conseguir pagar a manutenção do nosso carro, ou a manutenção de alguma ferramenta e até adquirir ferramentas novas. Então, agora eu vou fazer o quê? Já sei quanto que eu investi e eu vou definir agora a minha margem de lucro. Ou seja, investir um valor, quanto que eu quero que retorne para mim. E aí, quem define a margem de lucro é você. Então, se você quer ter 100% de lucro, investir 772 e eu quero que retorne o dobro, né, vamos falar assim, retorne de forma que eu pague tudo isso e ainda tenho 772 para usar, então você vai pegar esse gasto e vai somar mais 100%. Tá bom? Então, o valor que a gente cobraria do cliente de mão de obra, neste caso, seria R$ 1.545,79. Tá? Lembrando, gente, os valores aqui são valores de exemplo, tá? É claro que você pode cobrar a mais ou a menos. Eu acho interessante você jogar aqui na planilha para você pelo menos ter uma base, né? Então, por exemplo, passei esse valor para o meu cliente, ele achou caro e eu acho que eu posso diminuir, que não vai me atrapalhar, então daqui eu posso jogar uns 70%, né? Eu reduzo esse valor, eu sei já o tanto que eu vou ter que investir e o tanto que eu vou ter de lucro para minha empresa, né? Então, e lembrando que assim, o valor investido aqui já está contando o seu dia já de serviço, né? E o dia do seu ajudante, tá bom? Então, aqui a margem de lucro é você que vai definir, beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, que se você quiser ter essa planilha, tô deixando o link aí nos comentários. E se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo que eu estarei respondendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Dessa forma, você me ajuda a crescer e a levar o meu conteúdo para mais pessoas. Então, até a próxima. Tchau!